Oi gente, tudo bem? Eu sou a Prof. Carol de Língua Portuguesa e esse é meu canal Prof. Explica. Nas últimas aulas nós estudamos as orações subordinadas substantivas e adjetivas. Na aula de hoje nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais. Então roda a vinheta. As orações subordinadas adverbiais, como o próprio nome sugere, vão funcionar como adjunto adverbial de outras orações, ou seja, elas vão exprimir circunstâncias de tempo, modo, causa, fim, condição, entre outras. Quando desenvolvidas, essas orações são introduzidas por conjunções subordinativas. Vamos ver um exemplo. Dormimos quando escureceu. Então, ali nós temos o verbo dormir, o verbo escurecer, nós temos então dois verbos, duas orações, período composto. Como que eu sei que nós temos duas orações? Contando o número de verbos ou de locuções verbais. Eu já tenho aula sobre frase, oração e período aqui no canal. Vou deixar o card para quem ainda não assistiu, porque esse é um assunto muito importante que vocês precisam entender para compreender melhor essa aula. Então, ali, dormimos é a nossa oração principal. Quando escureceu é a oração subordinada adverbial, porque está trazendo uma circunstância de tempo para o nosso enunciado, né? Então, ali seria uma oração subordinada adverbial temporal. Segundo a conjunção ou a locução conjuntiva que a introduz, as orações subordinadas adverbiais podem ser classificadas de diversas formas. Vamos começar pelas causais. Então, as orações subordinadas adverbiais causais, como o próprio nome sugere, são aquelas que exprimem uma causa, né? Um motivo, uma razão. E elas costumam ser introduzidas pelas conjunções porque, como, já que, entre outras. Por exemplo, como choveu muito, cancelamos o piquenique. Então, ali nós temos o verbo chover, o verbo cancelar. A oração principal é cancelamos o piquenique. Como choveu muito é a minha oração subordinada adverbial causal. Por quê? Porque está dando a causa de algo que aconteceu na oração principal. Então, qual foi a causa de nós cancelarmos o piquenique? Porque choveu muito, né? Então, ali não importa que a oração subordinada adverbial vem primeiro, tá? Às vezes ela pode vir primeiro, como é o caso ali, e às vezes ela pode vir depois, como nesse outro exemplo. A reunião foi adiada, pois o diretor ficou doente. Então, ali adiada é um verbo, ficar é outro verbo. A reunião foi adiada é a oração principal, que agora vem primeiro. Pois o diretor ficou doente é a oração subordinada adverbial causal, porque está dando a causa de ele ter que adiar a reunião, né? Porque ele ficou doente. Tanto é que a gente poderia substituir pelo porquê, que fica mais claro, mais fácil de entender, né? Ali eu coloquei o pois e no primeiro exemplo eu coloquei o como. Mas daria para trocar pelo porquê, ó. Porque choveu muito, cancelamos o piquenique. Ou dá para inverter também, né? Cancelamos o piquenique porque choveu muito. Quando vocês tiverem dúvida, vocês podem fazer essas alterações, inverter as orações para ver se faz mais sentido na cabeça de vocês, né? A reunião foi adiada porque o diretor ficou doente. E daria para trocar também, né? Porque o diretor ficou doente, a reunião foi adiada. Depois nós temos as orações concessivas, né? Que exprimem um fato que se admite, que se concede, em oposição ao fato que está na oração principal. Elas costumam ser introduzidas pelas conjunções embora, ainda que, mesmo que, entre outras. Exemplos. Ainda que estivesse cansada, continuei estudando. Então, ali, ainda que é a locução conjuntiva que está introduzindo a oração subordinada adverbial concessiva, né? E continuei estudando é a oração principal. Por que ela é concessiva? Porque tem uma oposição de ideias, né? Então, assim, eu continuei estudando ainda que estivesse cansada. Porque quando a gente está cansada, espera-se que a gente pare de estudar, de trabalhar, né? Mas não, continuei estudando ainda que estivesse cansada. Outro exemplo, não progride na empresa, embora se esforce muito. Então, ali, né, tem uma oposição de ideias também, porque se a pessoa se esforça muito, espera-se que ela progrida no trabalho, na empresa. Mas ali eu estou dizendo que não progride, mesmo que se esforce muito. Então, por isso que tem essa ideia de oposição. Vamos ver agora as orações subordinadas adverbiais condicionais. Como o próprio nome sugere, ela vai exprimir uma condição, uma hipótese. Então, para que algo da oração principal aconteça, tem que ter uma condição que está ali na oração subordinada adverbial condicional. Então, por exemplo, se eu tivesse tempo, iria ao cinema com você. Então, ali, iria ao cinema com você é a minha oração principal, que está vindo depois da oração subordinada adverbial condicional, se eu tivesse tempo. Então, qual é a condição para eu ir ao cinema com você? Se eu tivesse tempo. Outro exemplo. Assistiremos ao filme desde que você termine seu trabalho. Então, agora a oração principal vem primeiro, assistiremos ao filme. Qual a condição para que a gente assista ao filme? Desde que você termine o seu trabalho, né? Então, ali
está dando uma condição para que a gente faça o que está ali na oração principal, que é assistir ao filme. Não fiquem muito preocupados com o nome das orações, porque elas costumam dar uma pista, né? Então a causal vai dar uma causa, a concessiva vai dar um contraste, né? Uma oposição, a condicional vai dar uma condição e assim sucessivamente. Depois nós temos as orações subordinadas adverbiais comparativas, que vão então trazer uma comparação. Elas costumam ser iniciadas por como, do que, tanto quanto, entre outras. Por exemplo, nenhum aluno estuda tanto como Vitor, né? Então é o mesmo que falasse, nenhum aluno estuda tanto como Vitor estudou, tá? Só que ali o verbo estudar da outra oração, ele está subentendido, né? Então ali, nenhum aluno estuda tanto é a oração principal, como Vitor é a oração subordinada adverbial comparativa, porque eu estou comparando o estudo de outros alunos com o estudo do Vitor. Outro exemplo, ela é bondosa como um anjo que vive no céu. Então ali, né, tem o verbo ser ali, que é o e tem o verbo viver. Então tem dois verbos, duas orações, uma está ali completando o sentido da outra e trazendo essa circunstância de comparação, né? Então eu estou comparando a bondade dela como a bondade de um anjo que vive no céu. Oração subordinada adverbial conformativa, então vai exprimir um acordo, né, uma conformidade de um fato com outro. Então costumam ser introduzidas por conforme, consoante, segundo, entre outras. Irei com ele conforme lhe prometi. Então irei com ele é a oração principal, conforme lhe prometi é a oração subordinada adverbial conformativa, né? E esse conforme, conformativa já dá bem a dica, né? Então, mostra-lhe a maneira, né, pela qual a ação da oração subordinada se relaciona com a ação que está ali na oração principal. Outro exemplo, eles fizeram um relatório conforme solicitado pelo chefe. Aqui eu acabei colocando conforme nas duas, mas a gente poderia substituir, né? Eles fizeram um relatório segundo solicitado pelo chefe, tá? Só que o conforme, ele costuma aparecer mais nesse tipo de oração, já fica a dica para vocês. Então, eles fizeram um relatório como o chefe solicitou, né? Conforme solicitado pelo chefe. O chefe disse que tinha que ser de tal forma e eles fizeram conforme o chefe solicitou. Orações consecutivas, então vão exprimir uma consequência, né? Um resultado ou um efeito de algo que foi falado na oração principal. Então elas costumam ser introduzidas pelo que, de modo que, de forma que. Vamos ver exemplos. Ele trabalhou tanto que conseguiu um aumento. Então, ele trabalhou tanto é a oração principal, que conseguiu um aumento é a oração subordinada adverbial consecutiva, introduzida ali pelo que, e está dando a consequência do que eu falei na oração principal. Então, eu estou falando ali na oração principal que ele trabalhou muito, né? Ele trabalhou tanto. Qual foi a consequência de ele trabalhar tanto? Conseguir um aumento. Então, por isso que ela é uma consecutiva, né? Porque está dando uma consequência de algo que foi dito na oração principal. Outro exemplo. Choveu muito de modo que as ruas ficaram alagadas. Então, choveu muito é a oração principal, de modo que é ali a locução conjuntiva que está introduzida a oração subordinada adverbial consecutiva. Então, qual foi a consequência de ter chovido muito? Que as ruas ficaram alagadas. Por isso que ela é uma consecutiva, porque está trazendo uma consequência de algo que foi falado na oração principal. Depois nós temos as orações finais, que como o próprio nome também sugere, vão indicar um objetivo, uma finalidade. Então elas costumam ser introduzidas pelo que, a fim de que, para que. Por exemplo, ele faz exercícios físicos para que sua saúde melhore. Então ali ele faz exercícios físicos é a oração principal, para que sua saúde melhore é a oração subordinada adverbial final, porque está ali dizendo o objetivo, a finalidade de algo que foi dito na oração principal. Então, ali na oração principal, ele faz exercícios físicos, a gente vai trazer na outra oração a finalidade de ele fazer esses exercícios físicos, né? Então, para que ele faz esses exercícios físicos? Para que sua saúde melhore. Então, por isso que é uma final. Outro exemplo. Trabalha muito para que nada falte à família. Então, trabalha muito é a oração principal. Por quê? Qual é o objetivo, né? A finalidade de trabalhar muito? Para que nada falte à família. Então, ali o para que, né, está introduzindo a oração subordinada adverbial final. Já as orações subordinadas adverbiais proporcionais indicam uma relação de proporção, por isso que é proporcionais, né? Em relação a algo da oração principal. Costumam ser introduzidas por a medida que, a proporção que, quanto mais, quanto mais, menos, quanto menos, quanto menos, mais, enfim, desde que tenha essa ideia de proporção. Por exemplo, à medida que o tempo passa, nos tornamos mais sábios.
Então, ali a oração principal é que nós nos tornamos mais sábios à medida que o tempo passa. Então, esse à medida que está ali introduzindo a oração subordinada adverbial proporcional. Então, está dando essa ideia de proporção. À medida que o tempo passa, nos tornamos mais sábios. Outro exemplo. Quanto mais se tem, mais se deseja. Então, ali, né, mais se deseja a oração principal, a oração subordinada adverbial proporcional está vindo antes, novamente, né? Então, também tem essa ideia de proporção, né? Porque quanto mais se tem, mais se deseja. Depois nós temos as orações subordinadas adverbiais temporais, né? Que indicam o tempo. Então, vão dar uma ideia de tempo, né? De quando se realiza o fato que está ali expresso na oração principal. Então, elas costumam ser introduzidas por quando, enquanto, sempre que, entre outros. Por exemplo, assim que a mãe chegou, os filhos dormiram. Então, os filhos dormiram é a oração principal. Eles dormiram o dia inteiro? Não. Assim que a mãe chegou. Então, esse assim que é ali a conjunção conjuntiva que está introduzindo a oração subordinada adverbial temporal. Outro exemplo. Sempre que vou ao shopping, passo pelas livrarias. Então, sempre que vou ao shopping, está dando uma ideia de tempo. Não é o dia inteiro que eu passo pelas livrarias, né? Quando que eu passo pelas livrarias? Sempre que vou ao shopping. Então, se está dando essa ideia de tempo, vai ser uma oração subordinada adverbial temporal. Chegamos ao fim dessa aula, espero que tenham gostado, que seja útil, curtam este vídeo, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima aula, tchau!